Entre os diversos casos paranormais envolvendo um fenômeno chamado poltergeist, esse caso talvez seja um dos ou mais debatido entre os pesquisadores. Enquanto alguns contestaram, outros afirmaram ter presenciado as atividades. Foram quase 2 anos de investigação e a história acabou fazendo parte da série de filmes Invocação do Mal, sendo base para o filme Invocação do Mal 2. Eu estou falando do famoso caso do poltergeist de Enfield. Volto já. Olá, tudo bem? Meu nome é Nazaré e se você gosta de mistérios, casos sem solução, sem uma explicação comprovada ou histórias que vão além da nossa compreensão, seja bem-vindo ao canal. E eu já vou aproveitar para pedir o seu like, porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo para as outras pessoas. Então, agora vamos à nossa história. Poltergeist é uma palavra de origem alemã que significa espírito barulhento ou fantasma que bate. Ele costuma se ligar a uma pessoa específica, por isso que as atividades acontecem quando ela está presente. Também é comum que a pessoa que provoca o poltergeist seja um adolescente e, na maioria das vezes, do sexo feminino. Os parapsicólogos acreditam que o fenômeno é provocado por causa da instabilidade emocional, que tem uma duração limitada, da mesma maneira que ele começa do nada, ele também termina do nada, diferente das assombrações que se ligam aos locais, como casas, prédios, e os eventos, né, os fenômenos podem permanecer durante anos e anos. Dito isso, vamos ao que interessa. A nossa história tem como cenário o endereço 284 Green Street, em um bairro londrino chamado Enfield, na Inglaterra. Lá morava uma mãe solteira chamada Peggy Hodgson e seus 4 filhos, a Margaret, de 13 anos, a Janet, de 11, o Johnny, de 10 e o Billy, de 7 anos. Tudo começou em agosto de 1977, quando a Peg, ao entrar em um dos quartos da sua casa, não se sabe se era noite ou se era dia, mas ela disse ter visto uma penteadeira deslizar de um canto para outro, né, no quarto, sozinha. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, ela começou também a escutar batidas frequentes, que ela também não sabia de onde vinha. Aí ela ficou assustada e pediu para que um dos seus filhos fosse chamar o vizinho, o Vic Nottingham. O vizinho, então, foi até a casa da Peg. Chegando lá, ele ouviu as batidas também, ficou sem saber o que estava acontecendo e achou que a melhor coisa que ela podia fazer era telefonar para a polícia, porque podia ser uma invasão. Então, ela contatou a polícia e a primeira a chegar foi a policial Carolyn Ives. Essa policial conta que, né, ao chegar na residência, ela viu uma cadeira deslizar sozinha, sem ninguém tocar. Logo depois, outros policiais chegaram. E esses policiais relataram que também ficaram intrigados com uma cadeira de balanço que não parava de se movimentar e eles não sabiam como que acontecia aquilo, como que ela estava sendo impulsionada. Além disso, as filhas da Peg, a Margaret e a Janet, contaram para os policiais que elas estavam escutando barulhos estranhos, parecidos com gritos, que móveis deslizavam pela casa, que brinquedos e outros itens eram revirados e às vezes até arremessados. O caso acabou indo parar nos principais jornais da Inglaterra e atraiu a atenção de vários pesquisadores. Um desses pesquisadores foi o Maurice Gruse, que pertencia a uma sociedade de pesquisa psíquica e era investigador paranormal. Maurice passou a acompanhar a família da Peg durante 18 meses. E nesse período, ele gravou horas de conversas com a família, sons estranhos sem explicação e até uma voz rouca que foi captada por um gravador portátil. Ele também registrou em vídeo os estragos que o poltergeist fazia, presenciou bolinhas de gude se movimentando de um lado para o outro,
portas se fechando sem ninguém tocar, sem ter vento no local, e até a temperatura do ambiente, né, que diminuía sem nenhuma explicação. E aí, durante esse período que a família ficou sendo acompanhada, mais de 30 pessoas relataram ter visto eventos diferentes dentro da casa. Uma dessas testemunhas foi o Guy Leon Playfair. Eu não sei se essa pronúncia está correta, mas ele também era membro da Sociedade de Pesquisa Psíquica, era especialista em parapsicologia e amigo do Maurice. E um outro detalhe também curioso é que tanto o Maurice quanto o Guy perceberam que sons de latidos e assobios se concentravam em um ambiente toda vez que a Janet, a filha de 11 anos da Peg, estava. Graham Morris, um fotógrafo que na época trabalhava para o jornal Daily Mirror, teve uma experiência assustadora. De acordo com a sua narrativa, ele estava na cozinha quando a Janet entrou e aí os objetos começaram a voar. Inclusive, uma peça de Lego, que é um bloquinho de plástico, atingiu seu olho direito. Em um outro momento, quando ele fazia uma sequência de fotos pela casa, a Janet aparece levitando em seu quarto. Logo, tudo levava a acreditar que o alvo principal de tudo aquilo que estava acontecendo era a Janet. Talvez porque ela fosse mais sensível e, por isso, ela estava sendo usada de alguma forma pela entidade. Em novembro de 1977, Maurice Grosse passou por uma experiência parecida com a do fotógrafo. Ao confrontar a presença na sala de estar com a seguinte frase: "Você está de brincadeira comigo?", sua resposta foi uma caixa de papelão e uma almofada jogadas em sua cara. A princípio, o fantasma respondia às perguntas do interrogatório com batidas, que significavam sim ou não. Porém, uma voz surgiu nas gravações da fita cassete. E aí o Maurice pediu ao Richard Grosse, seu filho, que passasse a interrogar o espírito. Assim foi feito e o Richard passou a ser seu interlocutor. A voz do espírito era masculina e rouca, e a impressão que se tinha é que ela saía de trás do pescoço da Janet. Ele se identificou como sendo o ex-morador daquela casa, seu nome era Bill Wilkes, ele tinha 72 anos quando faleceu de hemorragia. Também contou que no momento da sua passagem, ele estava sentado em uma cadeira no canto do andar de baixo. E aí, quando o Richard perguntou por que a Janet não conseguia vê-lo, sua resposta foi simples e breve: porque sou um fantasma, sou invisível. Mais tarde, essa história foi confirmada por Terry, o filho do Bill Wilkes. Um ano depois é que o Ed e a Lorraine Warren, um casal de norte-americanos que se denominavam como demonologistas, é que foram visitar a casa. Gravaram entrevista com a família, fizeram imagens em vídeo dos eventos, que eles constataram ser de fato eventos sobrenaturais. Porém, apesar de todos esses relatos, de todas essas testemunhas desses eventos, muitos achavam que tudo não passava de pura invenção, puro truque básico de mágica para poder ganhar uma casa nova, maior ou algum ganho financeiro. Uma outra hipótese levantada foi a de que as meninas, na verdade, queriam chamar a atenção devido a algum problema emocional. E aí, para completar, por causa de alguns episódios que se passaram na investigação, a desconfiança aumentou sobre a família e sobre o fenômeno poltergeist. Um desses episódios foi quando foi instalada uma câmera em um dos quartos e a Janet foi flagrada entortando colheres com a ajuda de uma barra de ferro. Depois foi a vez de Maurice Grosse surpreender a Janet batendo no teto com a ajuda de uma vassoura, ao mesmo tempo que ela registrava o barulho em um gravador. Provavelmente para depois mostrar e dizer que os barulhos foram gravados à noite. Uma fita analisada pela investigadora Anita Gregory e pelo mágico norte-americano Milbourne Christopher, foi constatado que havia truques de ventriloquismo
com a intenção de simular um fenômeno paranormal. As fotos de levitação que o fotógrafo Graham tirou da menina também foram contestadas. Os pesquisadores explicaram que, na verdade, a menina pulava e as fotos eram tiradas quando ela estava no ar. Mas o fotógrafo rebateu, dizendo que as fotos foram tiradas no escuro e que provavelmente ela teria se machucado. Além de que, em uma entrevista de televisão para a BBC Escócia, a Janet foi acusada de pôr a mão na frente da boca no momento em que a voz de um suposto fantasma se manifestou no local. Nessa mesma entrevista, em um outro momento, quando perguntaram para Janet qual a sensação de ser assombrada por um poltergeist, a menina, sem pensar, respondeu: "Mas eu não estou sendo assombrada." Sua irmã Margaret a interrompeu, dizendo: "Cale a boca." Esse tipo de situação foi para os céticos a prova de que tudo não passou de uma fraude. Consequentemente, os pesquisadores obrigaram a família a vir a público a se retratar. O Maurice Grose e o Guy Lyon Playfair foram ridicularizados por acreditarem na história. Mas para o Maurice e para o Guy, mesmo que as meninas tenham feito alguns truques para simular algum tipo de fenômeno, outros de fato eram genuínos, porque eles e demais testemunhas puderam observar as tais atividades paranormais. As atividades do poltergeist de Enfield chegaram ao fim em 1979. Mas em 2012, o jornal Daily Mail revisitou o caso e fizeram uma nova entrevista com a Janet, agora uma mulher adulta. Durante a reportagem, a Janet admitiu que ela e a irmã Margaret forjaram apenas 2% de todas as atividades, mas que o restante foi real. E ela completou dizendo: "Não sei o que foi que causou aquilo. Só sei que algo muito estranho estava acontecendo." De fato, não se tem uma explicação científica até hoje para todos os fenômenos. Mas apesar do ceticismo da maioria dos pesquisadores, apesar das irmãs terem admitido que algumas situações foram criadas por elas, mesmo assim, algumas perguntas ficam no ar. Como que elas conseguiram fazer vários objetos voarem pela cozinha na frente do fotógrafo? Como explicar a cadeira de balanço que se movimentava ininterruptamente sem algo que a impulsionasse? As pessoas que viram os móveis pesados deslizando de um lado para o outro, como que a Janet conseguiu fazer ao mesmo tempo dois sons diferentes, latidos e assobios? Será que a família e as testemunhas todos mentiram? Porque para arquitetar tudo isso dá trabalho, é preciso de apoio. Não se trata de um truque de cartas ou de coelhos tirados da cartola. E no final de tudo, não ganharam nada, não ficaram ricos, não mudaram para uma casa nova, só receberam críticas e foram chamados de mentirosos e oportunistas. O único que lucrou com essa história foi o cinema. Chegamos ao final. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Aproveita e inscreva-se, ative o sininho, compartilhe com aqueles amigos que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo e coloca lá nos comentários se você alguma vez presenciou alguma atividade paranormal que pode ser considerada como um poltergeist. Um abraço e até a nossa próxima história.